Mas eu já trabalho há muitos anos com dependência química. Minha carreira sempre foi em área social. Eu trabalhei 10 anos na FEBEM. Na FEBEM eu transitei por vários equipamentos lá, com infratores, carentes, vítima de violência doméstica, abandono. Depois montei um abrigo para criança de rua, né? Com um educador francês. E aí depois fui trabalhar no Hospital Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo. Me especializei numa técnica chamada intervenção orientada para dependentes de álcool e droga que não querem ajuda. Essa técnica é muito do que o José Carlos me falou, que eu estava ali na outra sala, eu estava ouvindo a palestra dele. E eu vi que ele falou muito da questão de antecipar a crise, né? Então eu me especializei numa técnica que é uma técnica que você antecipa crises para a pessoa procurar se tratar. E em 2005 eu saí do Bezerra de Menezes, montei uma associação chamada Associação Intervir e estou me especializando em moradia assistida para dependente químico. Hoje, uma das coisas que a gente detecta uma grande dificuldade no dependente químico é dele assumir a própria vida, os relacionamentos, a família, né? Porque às vezes a pessoa fica grudada dentro de casa, aquela família vai se afundando, vai acontecendo uma série de coisas, e a maior dificuldade, às vezes, a melhor prevenção para a pessoa não voltar a usar droga é ele viver a vida como ela é, né? Ser responsável por um orçamento de casa, por se alimentar, pela sua própria roupa. Então isso a gente consegue bons resultados em moradia assistida. Um outro trabalho que eu estou desenvolvendo, se alguém aqui deve estar acompanhando, acho que umas 2 pessoas falou comigo, é um programa chamado Faces e Vozes da Recuperação no Brasil. É um movimento novo que surgiu graças a um evento dos Alcoólicos Anônimos. Em 15 de março houve o primeiro seminário internacional de AA e a Universidade Federal em Trabalho de Cooperação com o AA trouxe o BEMBAS para o Brasil. O BEMBAS é representante desse movimento e nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá eles já fazem um movimento muito grande das pessoas em recuperação. Por exemplo, eu sou uma pessoa em recuperação há 24 anos, eu venho de uma família de dependentes químicos, 2 já morreram, minha família acabou com dependência química, acabou, né? Eu sobrevivi. E de lá para cá eu já me formei, já me especializei, faço programa de rádio, sou ativista social, enfim, uma série de coisas. Eu sou uma pessoa produtiva. Só que isso ninguém fala das pessoas em recuperação. As pessoas dão muita evidência à pessoa que está fumando crack, à pessoa que está caindo. O José Carlos, meu amigo, me falou uma coisa interessante outro dia. A sociedade produz o dependente e depois ela mesma rejeita. E o pior é que quando a sociedade rejeita, o próprio dependente químico, de tão rejeitado que ele acaba sendo, ele acaba introjetando isso. Então na cabeça dele, ele não tem jeito mesmo, nasceu para dar problema. E esse movimento, Faces e Vozes, ele é um movimento que vem para valorizar as pessoas em recuperação. Nós estamos entrando em contato com algumas pessoas, algumas personalidades, a Bárbara Gância, aquele rapaz, o Nazi do Ira, aquele cantor sertanejo, o Hudson, né? Que são pessoas dependentes químicas que a gente quer convidar para falar em público, porque quando eles estavam na ativa, todo mundo saía na imprensa toda hora, agora que está em recuperação, né? Não dá igual, então a gente quer que as pessoas comecem a falar da recuperação, mostrar a cara das pessoas que estão em recuperação, tá bom? Minha parte para falar para vocês é a parte da família. A família é a dependência química. Não tem como falar de dependência química. O José Carlos, ele fez uma boa introdução para vocês das questões que são pertinentes ao cérebro, né? Ao uso da droga. Muitas pessoas às vezes querem atribuir a droga a um problema social, né? É muito comum a gente ver as pessoas querer atribuírem o problema da droga a traumas, a abandonos. Não que isso não possa contribuir, mas isso não é determinante. Porque efetivamente o que determina é o momento em que a pessoa utiliza essa substância. Não existe um motivo. Existem usuários de droga que são filhos de pais separados, de pais que moram juntos, de cristãos, de árabes, de muçulmanos, enfim. E não
existe um momento, uma coisa que você fala assim, ah, ele usa droga por causa disso. Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, Alexandre, ninguém tem problema em usar droga. Usar droga e tem mais problemas ainda. Isso é uma grande verdade. Então, o que eu quero dizer para vocês, falar para vocês, é mais ou menos sobre a dinâmica da família. O que acontece com essa família, tá? Então, para falar de família, eu vou primeiro só passar um slide para conceituar a família, tá bom? Gente, família, a função principal da família é passar a cultura, o aprendizado para a prole. Para quê? Para a prole dar continuidade na humanidade. Na história da humanidade nós tivemos alguns modelos de família, por exemplo, o modelo tribal, né? Qual que é o modelo tribal? É aquele modelo que todo mundo cuida, todo mundo é o educador. O índiozinho lá na tribo, ele nasce, ele não tem pai, não tem mãe, porque toda a tribo é que cuida dele. Existiu ao longo dos anos alguns outros modelos de família. O que mais se aproxima do nosso, assim que os estudos montam, há 4.000 anos atrás, as famílias egípcias, que já funcionavam mais ou menos como a nossa hoje do Ocidente, porque a nossa não funcionava assim. Se a gente pegar a família do Ocidente, da Europa antiga, antes do descobrimento da América, nós não tínhamos a figura de pai e mãe. O homem, ele autorizava a mulher ter filho ou não, né? Quem já deve ter lido a história da vida privada, conta como é que era em Roma, como é que era na Grécia. Por exemplo, se a mulher tivesse grávida e o homem fosse viajar, ele poderia falar, olha, eu quero esse filho, eu não quero esse filho, né? Não era, a criança podia ser jogada fora. A questão da adoção, né? Eu podia adotar um filho de outra família, se eu não tivesse filho eu podia pegar como meu filho. Quem assistiu o Ben-Hur aqui? Como é que é a história do Ben-Hur? O cara pega ele no navio, né? Depois adota ele como filho. Isso era permitido em Roma, por quê? Porque não tinha esse modelo consanguíneo, né? Já no Oriente tinha um outro modelo de família, que era o modelo moralista, o modelo de Confúcio, né? Que era aquele modelo patriarcal, que quem mandava na família, quem é? O homem. Quem aí tem contato com famílias japonesas, orientais, sabem que a família, ainda no Oriente, assim, são famílias extremamente rígidas na questão do homem em relação às mulheres. Mas isso é uma coisa que já vem do primeiro filósofo moral, dos filósofos mais antigos da história. Mas eu só estou dizendo isso para quê? Para dizer que o que continua funcionando, né? O que continua fazendo parte do nosso dia a dia, ainda é essa família nuclear, que é composta o quê? De pai, mãe e filho. Tá? Essa família nuclear, que é essa família hoje que nós vivemos no Ocidente. E é muito importante entender esse conceito de família, porque é assim, gente, isso aqui é uma célula familiar que a gente costuma falar. Um conjunto de células familiares forma um bairro. Que bairro que nós estamos aqui? É Jardim Japão, né? Um conjunto de células familiares forma o Jardim Japão, em associação com todas as células em volta, formam o quê? A cidade de São Paulo. As células da cidade de São Paulo, em contato com todas as células do interior, formam o quê? As células do estado, em conjunto com as células de outros estados, formam o quê? O país. E as células de todo o país unidas com as células de todo do mundo formam o quê? Planeta. É uma coisa muito semelhante ao corpo humano. É uma célula familiar, né? que forma todo esse corpo que é o planeta Terra. E o que é muito interessante, dentro dessa célula familiar, cada um tem um papel, né? Cada um tem um papel. Então, por que eu coloquei poder superior lá, né? Porque é por uma razão muito simples. Vocês imaginem que cada tanque desse aqui, esse coração, aliás, seja um tanque. E cada tanque desse aqui está cheio de alguns valores. E esses valores são oriundos da onde? De um poder superior. Porque assim, quando você pensa em poder superior, Deus, da maneira como cada um concebe, quando você pensa em Deus, você pensa em estupro? Você pensa em latrocínio? Você pensa em assassinato?
Você pensa em roubar o outro quando você pensa em Deus? Pensa em dar uma facada nas costas, atropelar alguém? Não, né? Até é pesado falar isso. Quando você pensa em Deus, você pensa o quê? Pensa em paz, disciplina, honestidade, amor ao próximo, compaixão. Então, por isso que eu falo, esses valores, eles são oriundos de um poder maior que acaba preenchendo esses tanques menores, esses valores éticos, morais, que no caso seriam o pai e a mãe, tá? Valores da mãe, né? Desses valores: afetividade, protetora, a religiosidade, a alimentação, a educação, a sociabilidade, né? A conduta. Esses são valores que uma mãe tem. Por isso que a gente fala assim: mãe é mãe, mãe é amiga? Não. Mãe é colega? Não. Não é. Mãe é o quê? Mãe. Aí você fala assim: ah, mas eu sou amiga da minha mãe, da minha filha. Não, você não é que é amiga. Você pode ter comportamento de amiga, mas você é o quê? Mãe. Tá? Porque assim, uma amiga dá a vida pela uma amiga e uma mãe. Então tem diferença. Tem muita diferença aí, né, nessa questão de valores, né? Mesma coisa serve para quem? O pai, tá? O pai é o provedor, é o exemplo de autoridade, de disciplina, de responsabilidade, de moralidade, de honestidade. E o pai, ele é amigo? Não. É colega? É truta? É mano? Não, porque pai é o quê? É pai. Ele pode até ter em determinados momentos ter comportamento de amigo, mas ele é o quê? É pai, tá? E esse exemplo vale. Um amigo dá a vida pelo um amigo? E o pai dá a vida pelo filho? Tá? Então tem uma diferença substancial aí. E o filho, ele tem por, né? Por obrigação nessa célula familiar, esse filho ele vai ser preenchido por o quê? E qual que é a função dele? Do filho? Ah, não entrou aqui, acho que a tela não chegou, está ali embaixo. Mas a função do filho é aprender, tá? É que não chegou ali, mas tem um pedacinho ali. O papel do filho nessa família qual é? É aprender o quê? Esses valores. Então esses tanques aqui tem que preencher o tanque de quem? Aí você fala assim: ah, Alexandre, mas essa é uma família perfeita. Onde você já viu família assim? Isso não existe. Claro, isso aqui é um parâmetro que a gente tem, porque a gente sabe que dentro dessa família existe briga, não existe? Dentro da família existe briga, rivalidade, ciúmes, favorecimento de um para o outro, incompatibilidade de gênios. Existe, não existe? Só que essa família é uma pequena sociedade que vai preparar a pessoa para viver uma sociedade o quê? Maior. E quando você está no mundo corporativo, quando você está na escola, está trabalhando, existem situações de ciúmes? Existe situação de compatibilidade de gênios? Existe rivalidade? Então a família é uma pequena sociedade que prepara a pessoa para grande... porque a diferença é que você briga na família, mas a família ela está sempre o quê? E é engraçado que existem dois tipos de família, né? Parece. Existe aquela família que cada vez é um que tem problema. Então, uma vez é o fulano, aí fica todo mundo em cima do fulano, aí resolve que o fulano é o ciclano, aí resolve que o ciclano é o beltrano, né? Mas não se desgrudam, cada hora vai rodando o problema, mas está todo mundo ali, administrando o problema do... Existe um outro modelo de família, que é aquela família que cada um vive para o seu lado, mas quando mexe com um, o que acontece? Todo mundo vai junto. Ela não pode ficar junto, a família. Eles se amam, mas, por exemplo, se chama para a ceia de Natal, um fala assim: eu quero o peito do peru. Falou: não, o peito do peru ano passado foi seu, agora é meu. Mas por que seu? Você é mais bonito, e dali a pouco brigam tudo, mas se adoram. Não podem viver juntos, né? E aí acaba acontecendo todo esse papel dentro do processo da família. Tudo bem aqui para vocês, gente? Tudo bem? Tá? Vamos lá.
Isso aqui, só para retomar um pouco o que o José falou, para vocês poderem se centrar, porque o que ele falou é de extrema importância. Então, por exemplo, o José falou, por exemplo, que o início da dependência química é um início abrupto, não é? O indivíduo usa, tem a disponibilidade de droga, ele tem uma capacidade, o corpo recebe a droga, ele usa aquilo, a coisa acontece de uma hora para outra, não tem critério de diagnóstico para a dependência química. Ele falou para vocês o quê? Que se a pessoa não tratar a dependência química, o que acontece? O final da dependência química. Ela vai o quê? Morrer, né? Ela vai morrer, porque o quê? É uma doença que ela é complicada, a pessoa acaba tendo um problema sério. Outra coisa que caracteriza determinadas doenças, né? E no caso aqui que eu estou falando para vocês, doenças agudas como câncer, AIDS. AIDS hoje já é crônica, né? Entre aspas, né? Mas, por exemplo, o ebola, agora, determinados tipos de câncer, se a pessoa não tratar, ela vai acontecer o que com ela? Morrer, tá? Mas se a pessoa trata isso, ela volta a funcionar o que? Normalmente, tá? A ciência hoje, gente, tem recursos e técnicas medicamentosas para tratar determinadas doenças graves, doenças agudas. Por exemplo, eu quando era jovem, uns 15, 14 anos, tinha hora que falava de câncer, as pessoas batiam na porta, batiam na boca, não fala essa palavra, a pessoa tinha medo de falar câncer, parece que, né? Lepra até virou um nome pesado, né? Porque hoje fala hanseníase, porque virou uma palavra ofensiva, tanto que cercava o medo. Hoje não, né? Hoje a ciência tem determinados recursos tecnológicos para tratar várias doenças. Outras coisas que acontecem, muitas doenças são conhecidas, né? Muitas doenças as pessoas conhecem a história da doença, né? Então, por exemplo, um dos prêmios Nobel, né, é o cara que decifrou toda a história do HIV, onde ele se forma, o câncer de mama, hoje já se sabe, o projeto Genoma auxiliou muito o conhecimento de várias doenças. Normalmente a vítima ela é passiva, ela vai no médico, faz um diagnóstico, o que ela vai fazer? Olha, o senhor tem um diagnóstico, por exemplo, uma mãe me ligou semana passada, o marido dela está com câncer de próstata, o que ele pode fazer? Nada, é passivo, né? Não pode fazer nada. Muitas vezes os técnicos têm controle da situação. Alguém aqui já foi no INCOR alguma vez? No Instituto do Coração? Já viu como é que funciona lá? Que eles falam assim, você vai ser encaminhado para um setor lá, ele fala assim, pega essa linha amarela e segue ela. Parece um arco-íris o chão, mas o negócio funciona perfeitamente. Você seguiu ali a orientação, você chega na pessoa, você consegue a informação que você quer, porque eles têm o domínio ali, o controle daquilo, né? Socialmente essas doenças são aceitáveis e socialmente a pessoa é fora dela, a pessoa não é responsável por ter tido essa doença, as pessoas aceitam de uma forma mais agradável. Bom, no caso de uma doença crônica, dependência química é uma doença crônica. Então, se ela é uma doença crônica, ela vai levar o quê? Anos. Quais outras doenças crônicas nós temos? Quais outras? Quem pode me dar um exemplo de doença crônica? Pressão alta, diabetes. Pressão alta, diabetes, asma, hipertensão, tá? São todas doenças crônicas. E eu outro dia eu vi que o José falou uma palestra da Nora Volkov que eu assisti, essa pesquisadora desse Instituto NAIDA, ela mostrou um painel em que ela fez uma pesquisa comparando hipertensão, asma, diabetes e dependência química, e as recaídas são as mesmas. São as mesmas. Semana mesmo eu estava falando com uma mãe, ela tem uma diabetes grave, e o filho dela recaiu, depois de 6 anos ela estava desesperada, e eu falei para ela, mas alguma vez você recaiu na tua diabetes? Ela vira e mexe, eu tenho que ir para o pronto-socorro, vira e mexe, eu tenho que ir, mas ela não é problema. Quem que é problema? Deve vocês entenderem aí
conceito moral. A diabetes não. Ela vê um pudinzinho de leite moça e cair, os outros olham e falam assim, ai, ela não resistiu, né? É difícil, né? Parar de comer, tadinha. Agora, se é o cara que foi lá, deu um tirinho, vagabundo, né? Quer esculhambar o cavalo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Qual a diferença dessas doenças, né? Então, aqui, olha, por exemplo, o início da dependência química é benigno. O cara, quando fuma maconha, por exemplo, a primeira vez, você acha que cai o cabelo dele, ou queima a mão, alguma coisa? Não, não acontece nada. O cara vai lá. Nossa, mano, que louco! O cara fica numa boa. O cara fica assim. Ele tá no mar, o mar tá fazendo aquele barulho, ele começa a ouvir. Tchá. Aí ele fala, nossa, olha as gaivotinhas. Tudo poético, tudo é bonito, sabe? O solo da guitarra, viaja, fica tudo, é benigno. E aí passa o efeito, não aconteceu nada. Nós sabemos que lá dentro houve uma revolução lá dentro do corpo dele. Por isso que eu falo para vocês que a palestra de José Carlos é importantíssima, porque mostra isso. Lá dentro dele está acontecendo 1 milhão de coisas, de adaptação, de metabolização, de contatos, né? Está acontecendo, então, mas para quem olha e para ele que percebe isso é benigno, é tranquilo, né? E aí vai se desenvolvendo lentamente as fases que ele foi falando. O desenvolvimento é lento e insidioso. Então, é o amigo do skate, é o outro que vão fumar. Aí começa com aqueles papinhos de aranha. É natural, não pega nada, faz menos mal que um cigarro. Tá vendo, pai? Você fuma, aí o que você vem falar de mim? Aí começa, né, com aquelas mesmas coisas. E natural, por exemplo, maconha é natural, tsunami é natural, picada de escorpião é natural, né? Faz menos mal que um cigarro. Mas, gente, você fumar alface faz mal para o pulmão, pô. Não existe, pulmão é para oxigênio, não é para maconha, crack, ou cocaína, tabaco, nicotina, tudo vai fazer mal para o pulmão, né? Mas o cara vai entrando nessa, o desenvolvimento é lento, é a baladinha, vou sair, não pega nada. Os sintomas vão se instalando devagarzinho. Recursos para tratar, eu não vou entrar muito, porque o José falou aqui da dificuldade, eu vi ele falando da recuperação, mas eu só queria dizer para vocês assim, o que previne a paralisia infantil? A vacina, não é? Adianta levar o cara no saravá? Na benzedeira? Adianta eu dieta? Não adianta. O que adianta para a paralisia infantil? Vacina. Agora, o que trata a dependência química? Fala para mim. Não tem. Pode ser vacina, pode ser igreja. O que a gente sabe hoje que trata é o conjunto de fatores. É a família, é o grupo de NA, é um médico. É você pegar o indivíduo como um todo, num universo, começar a lidar com ele num todo. Mas não existe uma técnica, um recurso que você possa falar, é este. Por exemplo, hoje estão falando muito da ibogaína, né? Uma droga nova, mas a ibogaína ela vai responder por um aspecto do cérebro que pode ser que diminua a ansiedade e tal, mas não responde por todo. Você dá ibogaína pro bacana, bebum, e põe ele dentro de um boteco, leva ele para um boteco, o que vai adiantar? Ele vai ficar muito louco de álcool e ibogaína junto. Né? Mesma coisa, quem conhece dependente químico e toma medicação, o cara toma medicação, vai e faz o que por cima? Bebe, tá? Então não tem recursos. A história é muito complexa, né? Ontem eu estava conversando com um rapaz que eu tratei, ele estava limpo há 11 anos. Aí ele recaiu e me procurou ontem, né? E ele falava, eu estava impressionado porque assim, quando ele começou a usar droga, levou 2 anos para ele consumir a quantidade X de cocaína, né? Ele ficou 11 anos limpo e 1 semana ele já estava consumindo o dobro de quando ele parou.
E a gente não sabe por quê, parece que as células têm uma memória, a ciência ainda não sabe explicar por que isso acontece, mas você aqui é o exemplo da vela, a vela vai queimando, você apaga, ela vai parar de queimar ali, mas se você acender, ela continua queimando da onde parou, né? Então, a história da dependência ainda é complicada. O indivíduo nega, né? Às vezes o cara bebe, tá que nem um bambu no vento assim, ó, já viu? Você fala, você bebeu? Não, imagina. Com a boca cheia de house, assim, coçando na areia. Aí então você fala, você cheirou cocaína, o cara tá com o olho assim, que nem um assim, eu cheirando cocaína, como? Né? E falando verborrágico, né, pra caramba, e acha que nega o problema. Os técnicos não têm controle, socialmente tem muito preconceito e psicologicamente a pessoa se sente culpada. Tá bom aí, gente? Até aqui? Tá. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é assim. Quando essa doença pega, por exemplo, a mãe, né? É a mãe que bebe. Essa mãe está enchendo a cara, está usando cocaína, está usando crack. Ela vai conseguir cumprir o papel dela? Hã? Ela não vai. Esse papel dela vai sobrar para o pai? Vai. Vai, porque, por exemplo, na FEBEM era muito. Eu conhecia pais lá que só não tinham relação sexual com a filha. Porque na maioria, não precisa ser só FEBEM, tá, gente? Isso aí na minha carreira a gente vê sempre. Né? Na rádio que a gente faz, lá no ambulatório. A filha acaba cuidando dos filhos, acaba dando mãe na mãe, cuidando da casa, porque a mãe está o quê? Está bebendo, está usando droga, tem que pegar ela na rua. E de certa forma isso vai influenciar na criação do filho? Na formação? Vai, tá? Uma outra maneira de ver isso com a família é quando a dependência química pega quem? O pai. Tá? Aí esse pai está na boca, está bebendo, está usando droga, está andando de um lado para o outro, não paga as contas. Isso vai afetar a mãe? Mas você imagina, ela tem que ser mulher, mãe e esposa. É uma tarefa. E ainda tem que limpar a casa. É fácil? É fácil? Não é, né? Isso de qualquer forma afeta o filho ou a filha? Vai afetar na formação, tá? Nessa questão da herança cultural, na formação da prole, né? E outro modo da gente ver isso, né, é quando a dependência química ela pega o filho, tá? Aí o pai e a mãe, em vez de darem a educação para o filho, eles entram em conflito, não conseguem se comunicar. Vivem numa rivalidade, o pai não quer saber, a mãe fica desesperada, a mãe chora, vai falar com o pai não sabe o que fazer. E aí, quem é que dá as ordens dentro de casa? É o filho, inverte o papel. Em vez dos pais serem os educadores, quem vai ser o educador, quem é? Porque toda hora ele está, eu sei o que eu faço, a vida é minha. Agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado. Inverte o papel da casa. E esse pai e essa mãe, eles acabam desenvolvendo um comportamento que a gente chama facilitador, que na verdade é uma maneira de amar o filho, né? Essa questão da facilitação. Porque o filho, porque assim, gente, isso aqui é importante vocês entenderem. Quando existe uma doença grave numa família, qual que é o movimento natural da família? É proteger essa pessoa, vocês concordam comigo? É proteger. Então se eu tenho um filho, uma filha, um parente com câncer, com tuberculose, com pneumonia, seja lá a doença que for, até mesmo uma perna quebrada, eu como familiar, o que eu vou fazer com essa pessoa? Vou proteger, não é? E essa pessoa quando melhorar, o que ela vai fazer? Ela vai responder o quê? Com gratidão. E o laço afetivo vai ficar melhor. Olha, obrigado pai, obrigado mãe, obrigado irmão por você ter me ajudado. A dependência química é a única doença no planeta que quanto mais você ajuda a pessoa, mais ela te responde com uso.
Porque é um processo interno da pessoa. O dependente químico, ele foge para dentro dele e as pessoas são meros objetos na mão dele. E não é porque ele é assim, porque ele está aprendendo a lidar com essa relação com ele. As emoções, a afetividade acontecem na cabeça, então as pessoas acabam servindo para ele. E aí a família, ela entra num processo de querer proteger, e aí a família, desta vez, agora nós vamos fazer isso, agora vai acontecer isso, agora vai passar isso, né? Vai ser, vamos dar mais uma chance, agora vamos mudar, agora vai para lá, e vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, essa pessoa dando, até que uma hora essa família, o que acontece? O cara morre, porque, gente, o final com droga sempre é tragédia, quando a pessoa não entra em recuperação, não tem final feliz. É difícil, eu pelo menos não conheço casas de dependentes químicos crônicos que tem uma dependência química instalada e no final foi universidade, prêmios, entendeu? Eu não conheço, tá? Então, o que acontece nessa última configuração? A família começa a brigar entre si, até que essa família, ela se acaba se desintegrando, tá bom? É que é muito slide, eu só vou passar mais um pouquinho, tá, gente? É assim, ó. Daquilo que o José Carlos explicou, né? Daquilo que o José Carlos explicou. Quando o dependente químico usa droga, que ele faz o uso de droga, ele tem uma alteração no cérebro. Então ele tem uma sensação que de grandiosidade. Então você pega, por exemplo, o usuário de cocaína, ele é timidozinho ali, tá ali, quietinho. Quando ele vai lá e cheira, ele, e aí, certo, então, como é que é, menina? Chega aí, vem cá, papapá, ô João, e aí, legal? Muda completamente, porque ele tem uma alteração o quê? Mental, psíquica, ele usou um estimulante. Só, então ele tem uma sensação o quê? De grandiosidade, ele se sente, não é grande assim que ele é arrogante com os outros, ele se sente seguro, sente uma pessoa inserida socialmente. Quando passa o efeito da droga, principalmente uma droga como a cocaína, como o álcool, ele tem o que a gente chama de efeito rebote, ele volta para o oposto, né? Então quando ele termina de usar, quando ele volta para a realidade dele, ele tem uma sensação do que? Claro, que ele pode fugir de todo mundo, não pode fugir dele. No final das contas ele sabe quem que ele é. No final das contas ele está percebendo que ele está fracassando, que ele não está querendo ser quem ele é, que de novo vai ter que olhar para a mãe, para o pai, para os irmãos, ou para a esposa, ou para o filho, vai ter que olhar para aquilo. E quando ele chega em casa, a família olha para ele e fala assim, nossa, que lindo, cheirão de cachaça gostoso, é assim que a família trata? Nossa amor, esse pó que você cheirou deve ser ótimo, teus olhos estão estatelado até agora. É assim que a família trata? Não é. A família olha e fala, vagabundo, de novo, eu não pus filho no mundo, olha aqui, olha onde eu fui amarrar meu burro, casar com esse homem, eu devo ter tirado pedra na cruz, tá. E olha que o dependente químico ouve isso, ele ouve calminho? Não, ele ouve o quê? Não, irado, ele já está frustrado, aí chega em casa, a família põe o dedo aonde? Como é que é? Bate porta, enfim, chuta as coisas, né? Tá com a razão. Cheio da razão, não sei o que, papapá, quem manda, tá, né? Tá irado, porque assim, vocês não ouviram falar na rua, ele é um amor, mas quando tá dentro de casa, já ouviram isso? É um leão? É por quê? Porque é a família que põe o dedo aonde? Na rua, porque tem uma coisa, gente, que é meio mito, tá? A família fala assim, e o problema dele é os amigos, não é nada. Esse é o problema dos amigos. Também, mas não existe isso, na verdade é assim, eu uso com você, você usa comigo, eu não quero saber da tua vida e nem você da minha. É um ritual, Você nunca vê um cara fumando maconha com outro assim, falando, mano, não pago aposentadoria, ou tenho nem direito ao SUS, ou se eu quebrar uma perna, eu tô
ferrado. Eu também não, Carol, nem terminei o 2º grau, tenho nem, pô, pra mim só trabalho catar latinha na. Você não vê, é tudo assim. Pô, mano, bagulho louco. Nossa, que esse bagulho então, vamos fazer uma coisa. Então, e a mina lá, papapá, então, mosata, né? Não, é só papinho de aranha. Justamente por isso eu não quero saber de você, você não quer saber de mim, eu quero ficar muito louco, você é muito louco. Porque o prazer é o quê? O prazer é para a mulher ficar enrolando, mas na verdade é um ritual. É um uso de ritual. Por isso que quando fala assim. Empobrecimento da personalidade, os psiquiatras que tratam. Quando a família é internada, a família costuma falar para o cara, você vê, nenhum amigo teu veio te visitar. Claro que não é isso que é para fazer. Não tem nenhum acordo disso, não existe isso. Tá? E aí o cara fica irado. Quando ele está irado, vem alguém, né? Aí ele começa a pensar na vida dele, e ele começa a deprimir. E quando ele começa a deprimir, ele começa a entrar num quadro de depressão, começa a ficar mal, ele começa a entrar em autopiedade. Olha como está a minha vida, eu preciso mudar, eu vou tentar alguma coisa. Só que o que o José falou lá atrás? Quanto mais deprimido, mais mal ele fica, o que dá vontade de fazer? Usar de novo. O que ele vai fazer? Tá? Agora, gente, vamos ver a família. O cara chega para a mãe e fala assim: mamãe, papai, ou para a esposa, meu amor, meu bem, eu tomei uma decisão, eu vou procurar ajuda, eu vou me tratar. Como é que a família se sente? Grandiosa. Glória a Deus, aleluia. Alô, agora ele vai. Graças à oração, eu recebi a mensagem, aconteceu. Né? E aí vai, todo mundo procura ajuda. Passa 15 dias, um mês, chega um cara muito louco em casa, enfia a mão no bolso, pega fino de cocaína. Como é que a família se sente? Aí chega pro cara, ela vai falar assim: ai, que bom, João, que você recaiu, que maravilha, estava tão calma essa casa, eu já estava podendo deixar minha bolsa aqui, a carteira, não estava mais tendo medo de atender telefone de madrugada, estava muito monótono, ainda bem que você recaiu. É assim que a família trata? Como é que a família trata? Desgraçado! Né? Porque a família ficou o quê? Irada, tá? Que não está aparecendo na tela. Aí quando a família está irada, acaba a briga, a discussão, o pai, a mãe entra no quarto e começa a ter um comportamento o quê? De por que eu lito tanto? Eu vou morrer, vou deixar meu filho assim, por que eu fui casar com esse homem? Por que eu fui... a mulher pensa, né? Por que eu fui casar com esse homem? O homem pensa, por que eu fui casar com essa mulher? É tanta coisa aí, começa a ter esses pensamentos de autopiedade, até que o cara chega de novo, ó, basta, desta vez eu vou me tratar mesmo. Aí a família sente o quê? Agora eu pergunto para vocês, o de cima está doente? O de cima não está doente? E o de baixo? E como é que um vai ajudar o outro, gente? Entendeu? Não tem condições, tá bom? Então essas famílias aqui, a gente sabe que elas acabam dessa maneira, ó, tá? Dentro desse lar vai imperar a insegurança. Isso aqui é função da família, tá? Papéis invertidos, transtornos mentais, meus irmãos ficaram com dependência química, ficar em casa era um lugar muito ruim, ausência de afeto, porque irmãos usando, e até que uma hora essa família faz o quê? Tá? Acaba. Uma outra maneira de ver isso é quando você para de usar droga, a pessoa para de usar droga, mas não procura um tratamento. Porque aí é uma coisa muito interessante. O José falou para vocês do cérebro se adaptar, não falou? Então é a neuroplastia. Muitas vezes você tira a droga do indivíduo e consequentemente a droga sai da família, mas essas pessoas acabaram vivendo o quê? Tanta dor, que é natural que elas continuem vivendo de que maneira? Sentindo a dor. Isso é simples. Por exemplo, se eu pego vocês e levo vocês daqui para o Polo Sul, vai ser difícil se adaptar lá no começo, mas no final de 1 ano, 2 anos, vocês vão estar adaptados, não vão? Mas quem é que adaptou aí? Foram vocês ou foi o cérebro de vocês? Foi o cérebro.
Então, o cérebro, ele é plástico, ele se adapta às situações, ele vai se moldando. Então, uma família que vive um clima de uma relação de dependência química por muitos anos, mesmo quando você tira o químico, continua acontecendo o quê? A mesma coisa. Se você pega uma vaquinha, vaca está 10 anos, ela está no pasto, vai tomar água, vai tomar no pasto, vai tomar água. Se ficar 10 anos fazendo isso, ela vai ficar 10 anos fazendo que caminho? O mesmo. Se você põe uma casa ali, um dia, ela chega lá, vai ver que aquela casa está ali, ela vai ter que fazer o quê? Dar a volta. Mas se no dia seguinte você tira a casa, o que vai acontecer? Ela vai voltar o quê? A fazer o quê? O mesmo caminho. Porque o que está adaptado? O cérebro dela. Tá? Então, o que acontece em famílias quando o indivíduo para de usar droga e a família não tem mais ele usando droga dentro de casa, mas ninguém mais procura tratamento? Os caminhos são sempre o mesmo, o caminho do desrespeito, da insegurança, do medo, que popularmente os ASCA cunharam o termo bebedor seco, família seca, né? Quer dizer, que se uma referência às famílias e às pessoas que param de beber, mas não praticam um programa de mudança. Agora sim, gente, se eu pegar essa vaquinha, que está há anos fazendo esse caminho, pôr uma casa lá, e ela vai ter que chegar naquela casa, dar uma volta e deixar ela lá 1 ano, 2 anos. Quando eu tirar a casa, qual o caminho que ela vai fazer? Dá a volta. Ela não vai voltar o quê? Ao caminho anterior. É isso que a gente propõe quando a gente fala aqui, ó, em colocar o programa de 12 passos. Tá? Por isso que é um programa que tem que ser praticado com frequência. É um programa que tem que ser praticado com frequência. A pessoa frequentemente praticando os passos, porque, por exemplo, você vê o dependente químico, quando ele usa a droga, ele tem um comportamento o quê? Grandioso, eu sou o cara, né, tal. Nos grupos de AA, por exemplo, dos programas de 12 passos, ele começa a ter um comportamento comedido. O que é comedimento? Ele é igual aos outros. Por que nos grupos todo mundo se apresenta lá? Boa noite, eu sou fulano, eu sou um alcoólico. Eu sou uma adicto em recuperação. Porque lá não importa se o cara é general, se ele é soldado, se ele é catador de papel, advogado, ministro. Lá dentro ele é o quê? Igual. Tá? Quando ele começa a ver que ele é igual a muitos, porque ele está começando a aceitar o problema dele. Ele está começando a aceitar que não é tão sem vergonha, tão picareta quando ele pensava que ele era. Ele começa a ver outras pessoas doentes e também quer se tratar. E isso, de certa forma, vai trazendo a aceitação do problema dele. E aí ele passa a trocar aquela ira por serenidade. Agora, quando a gente fala serenidade, é fácil, você está sereno, né? Lá onde que você quer viajar, em Chapada do Diamantina, com a conta bancária tranquila, com um belo carro, é fácil estar sereno, né? Agora, os irmãos nossos, os neuróticos anônimos, eles dão uma definição de serenidade que para mim é the best of the world, sabe? O melhor do mundo, né? Eles falam assim, serenidade é a habilidade de conviver com problemas não resolvidos. É isso que você aprende no ar. Você aprende a desenvolver uma paz, mas sabendo que você tem cheque sem fundo, que você deixou ressentimentos, que você precisa resolver. Entendeu? Essa é uma... E isso, de certa forma, te traz uma coragem. Coragem de você enfrentar a vida como ela é, os problemas sociais, familiares, né? Amorosos, e te dá a humildade de entender. Então é muito comum a gente que está em recuperação chegar para o outro e reconhecer uma dificuldade, reconhecer que é intolerante, reconhecer que tem descontrole financeiro, porque você passa a perceber que a sua fraqueza é sua força. Você começa a entender isso e tua vida começa a melhorar de certa forma. Aí você quer continuar fazendo o quê? O programa é o caminho diferente, tá? Mesma coisa acontece com o familiar, tá, gente? À medida que a pessoa vai frequentando programas, ela vai também aprendendo a fazer o caminho diferente. Só que essa prática tem que ser uma vez? Tem que ser 2 vezes? Não, isso é uma coisa frequente. O José falou, 90 dias, 90 anos é o mínimo.
É o mínimo para você começar a fazer o caminho diferente. E aí você precisa se exercitar, da mesma maneira como você se exercita para fazer uma dieta, para terminar uma faculdade, para começar, você precisa ter essa demanda, porque afinal de contas é a sua vida e as pessoas que você ama que estão no jogo, né? Bom, aí, né, eu falo, acaba mudando a situação. Eu não vou falar esse gráfico, é um gráfico meio longo, tá? Mas é um gráfico que mostra como que a família também vai entrando num processo de fundo de poço, né? Então ali, olha, a família começa a reagir ao uso do dependente, começa a aceitar as justificativas deles, né? Depois começa a perder a perspectiva de vida aqui, critica o dependente cada vez mais, né? É que está meio fora do foco, né? Aqui a pessoa vai se tornando mais desconfiada, a lealdade da família fica dividida, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho dependente químico, eu fico com tanto foco naquele filho que esqueço de quem? Nossa, isso é tão grave. Hã? Não, é grave. Olha, o caso mais grave que eu vi até hoje é de um jornalista que eu ainda tenho contato com a família dele. Ele tem 40 anos e o problema dele não é a mãe, é o pai. Então o pai dele outro dia chegou para mim e falou assim: Alexandre, porque eu falei para o pai arrumar uma casa por ele para morar e deixar ele se virar. Quando eu fui ver, o pai estava bancando tudo para ele. Eu falei, pô, mas fulano, mas ele está brincando de casinha. Ele não está morando sozinho, ele está brincando de casinha. E esse cara, ele ganhava R$2.500 e o pai dava mais R$1.500 de complemento no salário, né? Aí o pai virou e falou assim para mim: Alexandre, eu tomei uma decisão agora em relação ao Ricardo e a partir de hoje eu só vou pagar a pensão dos filhos dele, o aluguel da casa dele, vou fazer um mercado por mês e o MBA dele, só! É o que ele podia fazer, mas sabe o que foi interessante? É que o irmão desse rapaz, ele teve um surto psicótico nessa família codependente, que ele começou, o irmão dele, pegar as roupas do irmão, se vestir que nem o irmão, falar que nem o irmão, as pessoas ligavam, ele começava a falar que nem o irmão, tudo para ver se tinha atenção de quem? Do pai, não era da mãe, do pai. Tá? Uma coisa está pesada na família, que o irmão psicotizou em relação a essa proteção excessiva, porque o pai só vê o filho, o outro ele negligenciou, tá? Alexandre, como é que a cabeça do codependente desse, fala mais um pouco, eu acho que é super importante falar disso. O que ele pensa? Ele focou lá no dependente. Não, então eu expliquei para eles, é o controle, é aquela relação que eu falei para vocês, na necessidade de proteger a pessoa, o codependente perde seu próprio centro. Ele cria uma... Porque veja bem, o que eu falei para... O que o José explicou para vocês? Que à medida que o independente que ele faz uso de uma substância externa, ele aprende a modificar o quê? O interno, o cérebro. Então ele desenvolve essa relação com a vida. Ele desenvolve essa relação. Então, por exemplo, o que dá prazer na vida? Sexo dá prazer? Dá. Trabalho dá prazer? Dá. Amigos dá prazer? Esporte dá prazer? Mas dá suas dificuldades. Mas naturalmente as pessoas enfrentam isso e têm prazer. Né? E quer repetir. Então você está no esporte, você está com uma pessoa que você gosta, te deu prazer, você quer encontrar pessoas, você quer praticar esporte de novo. No caso do dependente químico, não. O caso do dependente químico, ele aprendeu que uma substância pode proporcionar os mesmos prazeres para ele sem ele ter ação. Dá para vocês entenderem isso? Então, em vez de ele ter a prática do dia a dia, né, o enfrentamento da disputa, de superar as dificuldades, não, ele usa uma substância que dá essa sensação para ele. E com o familiar, acaba acontecendo a mesma coisa. O familiar, em vez de começar a olhar suas próprias dificuldades, de começar a assumir sua reforma íntima, de começar a olhar que precisa mudar de vida, que tem que ter posturas diferentes, vincula a vida no outro. Então, se o outro está bem, eu estou o quê? Bem. Se o outro está mal, eu estou o quê? Mal. Mal. Então, o objeto externo é o familiar.
Se ele está bem, eu estou bem. Se ele está mal, eu estou mal. E aí vai levando essa vida, é um jogo mórbido. O dependente brinca de dar problema e o familiar brinca de ajudar. É a dança da morte. Eles vão dançando e uma família que podia ser feliz, viajar, acaba só vivendo nesse satélite de drogas. Tá? Só um minutinho, é que eu estou vendo o horário aqui, que o horário é 6, né? Já está. Ah, tá. É. O codependente começa a se sentir autopiedade, isso aqui é comum. Nossa, esposa e mãe de dependente químico, ela, ixi, eu já vi cada um, acha que foi soldado na Segunda Guerra. Ai, os espíritos são baratos. Com todo respeito, eu falo assim, é que eu peguei uma mãe semana passada, ela veio perguntar para mim, o filho dela é a maior picareta do mundo, né? E ela falava assim para mim, senhor Alexandre, o senhor sabe o que é? Eu tenho dificuldade de tomar medidas com meu filho, porque eu não sei o que eu posso fazer hoje que pode implicar na minha outra vida se ele voltar comigo. Meu Deus do céu! Mas são coisas que acontecem assim, e é uma maneira, é a mesma coisa. O dependente químico, ele também, ele também acorda de manhã, fala assim, meu, hoje eu não vou usar, chega. Aí enfia a mão no bolso, tira 10 contos, só vou usar um pino. Aí o outro lado da cabeça fala assim, não, meu, que usar um pino? Você sabe que você vai usar um pino, você não para mais. Aí lá dentro entra a ambivalência, né? Fala assim, que não para mais, se é homem é um rato. Não, você sabe que você é um rato para colocar aí. Mas eu não vou ser rato mais, eu não vou ser rato mais. Dessa vez eu vou parar, isso está acabando comigo, eu preciso dar um basta. Para, meu, que dá um basta. Vocês gostam do pó, meu, você sabe que você é assim mesmo, uma vez muito louco, sempre muito louco. Não, mas essa história tem que mudar, só que o Pernão já está levando ele para fora. E assim com o alcoólatra, a mesma coisa acontece com o familiar. O familiar ele vai se convencendo de que ele não pode tomar atitude, que ele tem que minimizar, que o outro é coitadinho. Olha, tem caras, é uma coisa impressionante. Às vezes você fala em internar a pessoa, aí a família fica desesperada. Mas aí o cara já teve princípio de overdose, nunca teve nada na vida, não constrói patrimônio, não tem laços afetivos duradouros, corre o risco de ter um problema de saúde sério, desagrega a casa, deixa um clima na casa ruim, põe a família em risco, só anda com maus elementos, né? A vida do cara já é assim, às vezes você vai falar para a família mudar, ou colocar ele para morar em algum lugar, a família fala assim, mas pode ser que dê alguma coisa errada, ele pode andar com maus elementos, ele pode gastar todo o dinheiro dele, depois ele não vai ter como... Mas minha senhora, já está acontecendo isso aí, ó. Já está acontecendo dentro da tua casa, o pior é que você está colocando... Mas o próprio familiar ainda se convence de que ele ainda é a melhor opção. Por mais que esteja afundando, cara, se convence ainda que é a melhor opção. E aí, ó, discussões são constantes, né? Evita o contato sexual no caso do casal, até que o caos acaba sendo geral na família, tá bom? Para finalizar, gente, só queria falar para vocês dessas pessoas aqui, ó, tá? Vocês lembram do início que eu falei para vocês? Um coraçãozinho e 2 coraçõezinhos, não foi isso? E tem que formar o de quem? O filho. Então, normalmente, o que acontece quando uma criança é criada, ela cresce nesse lar de dependentes químicos? Tá? Quando uma criança ela cresce num lar saudável, ela vai tendo o que a gente fala de estofo emocional. Tem gente hoje que não conhece a palavra. Estofo é aquilo que vai dentro da almofada. Tá? Então existem crianças que com uma boa educação no lar saudável, elas vão tendo estofo emocional, elas são recheadas de valores. Que valores? Aqueles que eu mostrei para vocês, os senhores. Né? Valores da mãe, valores do pai, valores de organização, de disciplina, de equilíbrio, de afeto.
E normalmente essas crianças vão bem na escola, vão se planejando, vão encontrando rumo na vida, isso num processo normal. Elas vão encontrando a sua própria identidade com o auxílio dos pais. Lógico que dentro desse lar ainda tem problemas, discussão, como eu falei, que faz parte de uma família saudável. Mas normalmente a criança encontra uma identidade. Em lares em que impera o álcool e a droga, isto não acontece. Porque as referências para as crianças são muito dolorosas. Vocês não imaginam que você trabalhar na FEBEM. Quando o José também trabalhou, ele sabe o que eu estou falando. Porque quando a gente fala em dependência química, a gente fala de capital de recuperação. Se eu vou pegar o José, eu vou falar, José, sabe que o José tem pai? O José tem mãe? O José tem casa própria? Ele tem moradia? Ele tem condições de estudo? Tem algum problema de saúde? Como é que foi a gravidez dele? Como é que será que era o avô dele? Será que tinha algum transtorno mental? Será que ele tem avô? Tem criança lá, FEBEM, que não sabe nem quem deu o nome para ele, nem por que deram. Não sabe nem de onde veio, para onde vai. Você vai falar para um menino desse, para de usar droga que você vai ser alguém na vida, ele olha para tua cara e ri. O alguém na vida dele é ter uma metralhadora, é ter uma 765 que pode trazer alguma coisa para ele. É muito triste, ele não tem capital. E essas crianças, elas têm que arrumar, dentro dessa família de alcoólatras, crianças que nascem em lares assim, desestruturados, elas têm que criar uma identidade. Elas têm que ser alguém na vida. Elas têm que sobreviver na escola, no pré-primário. Então elas vão pegando esses papéis, ó. Esses papéis, elas vão pegando, elas vão formando papéis que elas vão tendo como referência da família do outro, referências de historinha, referências de continho de fada. Elas vão vestindo carapuças para tentar encontrar uma maneira de viver. Então, por exemplo, o herói da família é aquele que ele quer saber onde está todo mundo. Sabe, ele é o qual todo mundo fala, nossa, a família dele é tão difícil, mas o fulano, que exemplo, né? Olha como ele é, nossa, ele é um amor de pessoa, é o herói. Tem o Salvador, se ele está no Japão em lua de mel, ele liga, mamãe, você está bem? Como é que está o papai? Está bebendo muito? E o irmão, está dando problema? Olha, qualquer coisa me liga, eu estou no telefone e tal, se acontecer alguma coisa, não deixa de me ligar, porque ele quer o quê? Salvar. Tem o mascote, né? O mascote é o desvia a atenção. Por exemplo, o pai chega bêbado, ele começa a falar que nem estacionar avião, vem, agora sim, tal, faz o quadro, assenta, tá, e ri para não chorar, né? Entendeu? É o palhacinho. É o palhacinho, né? Tem o rebelde, né? Que muitas vezes vai usar droga, né? Tem o bode expiatório. O bode expiatório ou ele se torna usuário de droga, de álcool, ou desenvolve um transtorno mental, ou é um delinquente, né? A criança perdida, esse aqui é o que eu acho os mais prejudicados. A criança perdida porque tem uma idade de 5 anos que a criança dá vida para o inanimado, né? Então, por exemplo, a criança chega para o pai e fala assim, ai pai, a cadeira está com o pé quebrado. Ela fala, pai, a patinha da cadeira está quebrada, que ela vem como um ser vivo, ela dá vida ao inanimado, né? Isso é muito importante para a criança sonhar, ter essas coisas. Aí o pai fala, cala a boca, menino, enche o saco, que cadeira, tá vendo que está com a perna quebrada? Isso para a criança é o que? É uma violência muito grande, né? Desconstruir o Papai Noel, falar que isso é besteira capitalista, sabe? Fazer essa... a criança perdida, é aquela que se arruma para o pai que nem princesinha e o pai não dá atenção, né? Qual que é o problema disso, gente? Só para finalizar, é esse aqui, ó. Essas pessoas, elas crescem com severos déficits emocionais. Elas não confiam nos outros. Poxa, como é que eu vou confiar no outro se eu não posso confiar nem nas pessoas que eu mais amei? Se as pessoas que eu mais amei sempre me decepcionaram, como é que eu vou confiar numa mulher que fala que me ama? Como é que eu vou confiar num chefe que fala que meu trabalho é legal? Ele sempre vai estar como? Ele vai ser sempre aquela pessoa que tem um campo de força. As pessoas chegam perto dele, mas quando chega muito perto dele, atenção, ligar campo de força,
É que nem aqueles filmes de ficção, ele liga uma barreira, assim, ele é amoroso, ele é legal, ele é gente boa. Mas até determinado ponto, ultrapassou ali, ele se protege, ele não confia que as pessoas podem gostar dele. Não falam de si, não sentem, não conseguem sentir, porque muita coisa ele entende de sofrimento. Então ela, não é que não sente, calejou, sofreu tanto que calejou. Prendeu, ficou duro, ficou com... Vocês pegam minha mãe, pega minha mãe. Minha mãe teve 5 filhos, 2 morreram, um ficou louco, o marido está com Korsakoff, só eu entrei em recuperação. Você vai falar de sofrimento para minha mãe? Já está calejada, já conhece. Filhos adultos se preocupam se são normais, eles ficam se comparando com os outros, da maneira que fala, da maneira que veste, porque eles se sentem inadequados. Filhos adultos têm uma dificuldade de seguir um projeto do começo ao fim. Por quê? Porque esses valores de planejamento, de disciplina, de organização, você desenvolve na primeira e na infância e na adolescência. E muitas vezes não ajudar ele a desenvolver isso, porque não houve isso na casa. A casa estava perdida no foco do álcool, de tudo, então ele não consegue. Por mais que ele almeja uma organização, ele não tem estrutura afetiva, emocional para começar uma coisa e iniciar, ter um meio e um fim. Tá? Filhos adultos julgam-se severamente, né? Sem misericórdia. Né? E filhos adultos, né, mentem quando mais fácil seria dizer a verdade. Mas isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil. Por exemplo, o ano passado, eu estava namorando com uma menina e nós fomos fazer um jantar com a família dela. E eu na casa da família dela, um era engenheiro, outro era assessor, outro era advogado, outro era não sei o quê. E olha, eu falei, Alexandre, e sua família? É difícil. Aí você procura o quê? Simplesmente você tenta sair fora do assunto para não dizer o quê? Entendeu? Então eu estou falando uma coisa pessoal para vocês assim, porque hoje eu posso falar disso tranquilamente, sou uma pessoa produtiva, sou um estudioso na área, trabalho, não tenho nenhum problema com isso, mas para ajudar vocês a entenderem como que é essa dinâmica. Por isso que a gente fala, não existe recuperação se não houver uma profunda mudança na família como um todo. É um assunto muito complexo. Então, de tudo que vocês ouviram hoje, do José Carlos e agora comigo, vocês percebem que a droga é o menor problema. Vocês veem o dano, a droga só responde por todo esse desarranjo. É como se fosse um terremoto. O terremoto dura o quê? Segundos, mas causa um grande o quê? Tá? Então a droga, ela é um terremoto, ela causa um grande dano. E o que tem que olhar depois é os escombros. E aí não é um só que vai se levantar. Para levantar a cidade tem que ser todo mundo junto. Tá? Então, dependência química, para finalizar, ela não é reserva de mercado da psicologia, ela não é reserva de mercado da medicina, ela não é reserva de mercado dos espiritualistas, não é reserva de mercado do serviço social, não é reserva de mercado da justiça, da igreja. A dependência química é de todos nós. Cada um tem um papel, tem que fazer uma parte. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção.